eu tive faturamento de 6 mil, mais ou menos. Nem Shopee, nem nada, só vendas pelo Instagram. O restante já tá tudo na mão dos clientes, né? Uhum. Não fica nada comigo. Entre impressão e modelagem, eu acho que esse mês de janeiro aqui, eu acho que eu devo ter vendido, faturado uns 5 mil. Uma renda extra bem gordinha. Em dezembro que eu fiz muita coisa, eu fiz 25 troféus, consegui faturar aí, eu estava achando uns 8 mil reais de impressão 3D e modelagem. Comecei como um hobby, comprando uma impressora, depois eu comprei mais uma impressora e comprei mais uma impressora, e hoje eu vou dizer assim, é uma segunda profissão mesmo, sabe? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao evento Descomplicando a Modelagem 3D. Vou mostrar para você o quanto modelagem 3D é mais simples do que parece. Vocês vão entender o princípio por trás da modelagem. Para quem não me conhece, eu sou o Vander Dias, eu sou especialista na parte de modelagem para impressão 3D. Eu ensino pessoas a criar peças personalizadas para impressão 3D do zero, mesmo que você não saiba nada sobre modelagem. Não importa se você está por hobby ou para obter uma renda extra. Como vocês viram no início aí, o resultado dos meus alunos. Eles estão ali conseguindo faturar com impressão 3D, mas também pode vir tanto para hobby. E eu sei que você pode estar achando bom demais, que modelagem 3D é tão versátil dessa forma, que pode ser tanto para um hobby, que você está ali fazendo coisas para você, quanto também está obtendo uma renda extra e quem sabe começar a viver disso. Mas deixa eu mostrar para você aqui, alguns resultados de meus alunos que já faturam muito com modelagem para impressão 3D. Bora botar no ar, minha equipe? Você já tem uma ideia de quanto você está faturando por mês? Por mês, cara, já tá passando dos 5 mil. Antes eu só imprimia a peça pronta, STL pronto, e agora eu só faço produto personalizado. Só do meu estilo mesmo, sabe? Eu que crio, não pego nada de ninguém. O Fusion, eu não conseguia mexer no Fusion. Já tinha visto tutorial no YouTube, cara, não dava. Hoje em dia eu não faço nada sem o Fusion. Por exemplo, ó, a gente tem um powerbankzinho de 20 mil mAh isso aqui. Isso aqui fica 7 dias se deixar carregando o seu celular direto. E eu coloco o time que a pessoa gosta, o nome dela. Aí eu fiz o estilo como se fosse uma bateriazinha, coloco o celular aqui, ó. A renda extra generosa? R$5.800. Generosa. 1.800 chaveiros. 1.800 chaveiros. Isso em um mês de produção? Um mês. E logo após eu fechei mais, acho que foram mais 200 chaveiros. No início era um hobby. Para ter peças para mim até, ou para poder proporcionar algumas peças para outras pessoas, seja família, seja qualquer outra pessoa que fosse importante, sabe? Que eu tivesse um carinho. E acabou que eu tive uma renda extra, assim, uma coisa que eu não imaginava e eu tive. Assim, de lucro eu faturei mais de 8 mil reais. De lucro? Caralho, uma semana. Você vendeu chaveiro? Qual foi o produto que você vendeu? Chaveiro e troféu. Chaveiro e troféu. Você lembra qual a quantidade? 700 chaveiro e mais de 40 troféus desse modelo aqui. Mais de 40 troféus? Caraca. Na mesma semana? Na mesma semana. E esse troféu você mesmo modelou também? Eu mesmo modelei. Tanto que eu tive que comprar outra máquina para poder suprir a capacidade. Vocês viram esses depoimentos dos meus alunos? Primeiro a gente teve o depoimento do Rafael. O Rafael, ele trabalha com o pai dele. O pai dele, ele já trabalhava com a parte de som. Só que ele viu na modelagem 3D a questão da personalização. Se ele personalizasse aquele modelo, isso agregaria muito valor. E aí você percebeu que ele acabou adicionando um faturamento a mais 5 mil reais em cima daquilo. Teve outro depoimento, anotei aqui para não me perder, que foi o da Vitória. Da Vitória, ela começou por hobby. Então, ela só queria fazer umas peças para presentear os amigos, familiares. Sabe quando você quer dar um presente para a pessoa, você não sabe o que dá, você acaba dando um chocolate? A Vitória, ela queria dar algo diferente, algo que representasse a pessoa. Depois a gente teve o depoimento do Vinícius. O Vinícius, ele foi vendendo chaveiros e troféus. Percebeu ali que o troféu dele era bem personalizado, era um troféu de um campo. Então, ele conseguiu achar um nicho, algo que ele conseguisse vender ali bem específico. Poxa, ó, troféus aqui, essa galera pede. Depois a gente teve também o da Pamela. A Pamela também ela conseguiu agregar valor ainda mais aos produtos dela, além de criar outros modelos e ter um faturamento de 6 a 8 mil reais. Vocês percebem que tem se tornado um padrão a maioria dos alunos acabarem faturando 5 mil a 8 mil reais. Isso porque a maioria deles começou por hobby. O Ettore, que ele falou ali, por último, que teve um faturamento de até 13 mil em 12 meses,
ele começou o hobby, o que a ideia dele, quando ele começou no início, sabe o que foi? Fazer um brinquedo para a filha dele. Foi um brinquedo que ele fez para a filha dele, que acabaram fazendo a encomenda de 50 pedidos. Porque eu sou também assim como você, eu sempre fui... As pessoas, né, o que eu tenho notado, que as pessoas que começam no 3D, na infância dela, elas eram uma criança muito curiosa. Então, eu desmontava de tudo aqui em casa para montar uma peça. Então, se eu queria criar alguma coisa, eu saía desmontando caneta, pegava a mola, cortava a parte de uma coisa, desmontava relógio e saía montando. Só que com o 3D, você não precisa ficar fazendo essas gambiarras. Você consegue criar algo do zero. Então, eu gostava dessa parte de criação, essa parte de manufatura. Você transformar uma ideia em algo real, em um produto. E foi por isso que a primeira formação que eu fiz foi a formação de técnico em mecânica em 2014. Eu tive, dentro da formação de técnico, esse de mecânica, eu tive acesso a 40 aulas, 40 matérias diferentes. Uma delas envolvia modelagem. Só que naquela época pouco se falava sobre modelagem 3D. Mas foi o suficiente para me abrir os olhos da possibilidade de criar algo digital. A primeira tarefa que a professora tinha passado foi para a gente modelar uma garrafa de água, bem simples. Cada um tinha que levar sua própria garrafa de água e a gente começou. Então, eu vi ali a possibilidade de, poxa, é algo legal e tal, mas eu ainda era muito novo, muito jovem, muito imaturo. E foi uma época que estava acontecendo muita coisa no mercado, estava acontecendo muitas demissões. E, infelizmente, eu não consegui nada na área, mas isso não me desanimou. Porque um tempo depois, eu fiz um outro curso técnico de petroquímica, para poder fazer a operação de processos químicos e petroquímicos. Esse curso, ele me proporcionou 2 oportunidades que foram, para mim, sem dúvida, a virada de chave na minha carreira. A primeira, eu consegui um estágio no Senai. Então, olha como era a minha rotina nessa época. Às 5h30, às 4h30, mais ou menos, eu acordava. 5h30 eu tinha que estar na academia para poder aguentar o tranco do dia. Depois, às 7 horas, eu estava trabalhando como jovem aprendiz. 11h30 eu tinha que chegar em outra cidade. Dava um tempo ali mais ou menos de 10 minutinhos para almoçar. Estagiava no Senai e depois ainda ia para a aula. Então, é uma rotina para mim que foi puxada, mas que valeu muitíssimo a pena. Depois desse estágio, eu consegui um outro estágio, graças a essa minha formação, e eu fui para o Polo Petroquímico. No Polo Petroquímico, eu recebi uma outra formação mais específica para a parte de operação de processos. E sabe o que teve de oportunidade lá? Lá, eu consegui fazer apresentações. Para quem não sabe, o Polo Petroquímico ele tem algumas plantas em que você insere uma matéria-prima para poder produzir algum produto. Então, eu precisava conhecer a planta a qual eu estava alocado. Só que para isso eu precisava preparar apresentações para gerentes, supervisores. E sabe o que eu fiz para parecer algo mais intuitivo? Eu modelei as plantas da forma mais simples possível, porque eu queria inserir aqueles modelos 3D como um print para poder, ó, esse equipamento aqui faz isso, a linha vai para isso. E era algo bem, bem simples. Não tinha muita coisa, mas tornava algo visual. O período de estágio estava acabando e surgia uma proposta ali para eu ser efetivado. E eu sabia que isso iria acontecer. Só que nessa época, uma outra oportunidade bateu na minha porta. O Senai, ele estava mandando uma mensagem para mim, olha, o Senai vai começar a investir num processo de competição que é o World Skills, que é a maior competição de escola da parte técnica que acontece no mundo. Quando eu era menor, antes mesmo de entrar no Senai, essa oportunidade eu já queria muito. Só que aqui no Senai Bahia não se tinha muito sobre isso. Não falava-se muito sobre isso, não se tinha esse investimento. Só que por conta de alguns resultados que o pessoal aqui na Bahia teve no Mundial na Rússia, eles começaram a investir mais aqui. Então, como eu tinha a formação técnica em mecânica e a formação técnica em petroquímica, eu era um forte candidato a participar de uma modalidade chamada Tecnologia da Água. O Senai, né, o Brasil, ele participa lá no Mundial com mais de 70 modalidades. Em uma dessas modalidades eu me encaixava perfeitamente. O Senai Bahia levava 10 para poder participar, 10 a 13 modalidades para participar no Nacional. Então, durante um mês, eu fiquei no Senai treinando e competindo com mais 10 competidores, até finalmente me consagrar o representante da Bahia nessa modalidade.
Então, foi no período da pandemia, aconteceram muitas coisas, o treinamento ele foi ficando mais longo, só que eu fui aprendendo outras coisas. Sabe por quê? Na minha modalidade, como ela era muito plural, eu precisava aprender química, elétrica, automação, mecânica, além de várias outras habilidades de comunicação, como aprender a aprender também, só que também tinha outras modalidades. Então, existia, na minha modalidade, eu tinha que trabalhar com certos equipamentos. Só que como estava tudo muito no início, tinha equipamentos que eu ainda não tinha. E o que eu precisava fazer? Eu precisava, de alguma forma, que conseguir um orçamento para que o Senai pudesse comprar as peças para montar aquele equipamento. E logo do meu lado, tinha uma outra modalidade, que era de robótica móvel, onde meu amigo Marcos participava. E ele era especialista da parte de modelagem, ele fazia peças e imprimia para o robô. Então, eu fui entendendo ali como é que funcionava a impressora 3D, fui entendendo como é que funcionava um pouco de modelagem. Então, nessa parte, eu comecei a trazer modelagem, não para impressão 3D em si, mas eu montei a estrutura de um equipamento. Então, eu precisava elaborar um orçamento. E como é que eu ia conseguir fazer isso? Poxa, com o modelo 3D, eu sei quantos metros de tubulação tem, quais são as válvulas que vai precisar, quanto de perfil de alumínio vai precisar. Então, eu consigo ter uma noção do que preciso e qual orçamento. Mesmo quando não é mercado para impressão 3D, isso mostra o quanto a habilidade de você modelar é imprescindível. Porque você pode utilizar a modelagem para outros métodos de fabricação. Novamente, é manufatura. Você transformar uma ideia em algo real, independente da ferramenta que você está utilizando. Só que aí depois, por conta de custos, a gente foi indo para um projeto um pouco mais modesto, mas isso não deixou de ser confeccionado, né? Eu acabei trazendo e consegui confeccionar o modelo. Esse modelo foi um desafio para mim, confesso, mas eu consegui transformar ele em realidade. Então, eu consegui treinar, eu consegui fazer todos os processos, e no final, quando estava acontecendo ainda os treinamentos, veio a questão da pandemia, e aí todo mundo teve que ir para casa, treinar em casa, só que eu aproveitei esse período para me especializar ainda mais na parte de modelagem e impressão 3D. Então, fui estudando várias coisas, depois tive que voltar novamente, né, que acabou o período de ficar em casa. A competição aconteceu, eu fui para Curitiba participar do Nacional, lá teve uma semana árdua, fazendo várias provas, para aí eu finalmente, no último dia, me consagrei o representante do Brasil nessa modalidade que era tecnologia da água. Só que, infelizmente, por conta do cenário que estava atual, da China, a pandemia, o Brasil optou por não participar dessa edição. E ali eu me vi saindo um pouco da oportunidade que eu tinha tanto sonhado, e aí não sabia mais o que fazer. Só que eu tinha um conhecimento, eu sabia a parte de modelagem e impressão. Então, poxa, eu vou trabalhar com modelagem e impressão, foi isso que eu decidi. Então, as primeiras coisas que eu fui fazendo, você sabe o que foi? Eu fui fazendo por hobby. Poxa, eu quero uma impressora 3D. A minha primeira impressora 3D eu modelei a estrutura de alumínio, mandei confeccionar, cortei, pedi para fazer a furação, fui montando os suportes, montei a primeira impressora. Muito modesta, mas esse foi o início que eu estava... Quando eu montei ela, eu ainda estava no Senai. Então, eu chegava de noite, começava a fazer as coisas. Também eu pintava, então tinha muitas peças que eu acabava pintando. E aí eu gostava de fazer as coisas para mim. Eu entrei nisso porque eu também queria fazer coisa para mim. Então, quem não começou aí para fazer coisa para você também, né? Eu comecei para fazer coisa para mim. E aí eu fui entregando, poxa, a uns amigos, poxa, faz isso para mim. E aí eu vi que alguns estavam pedindo, poxa, Valer, quanto é que você cobra? E aí eu fui percebendo que não só de hobby, podia se transformar em uma fonte de renda. Então, o que eu fazia? Acessava os sites, baixava o modelo, imprimia, pintava, vendia. Depois disso, eu fui aumentando mais. Poxa, está acontecendo pedidos específicos que eu não encontro nos sites. Como é que eu vou fazer? Aí eu pedia para o Marcos. Marcos, faz esse modelo, eu vou vender e a gente divide o lucro. E aí eu fui fazendo isso durante um tempo, só que depois poxa, no início você se sente muito inseguro para vender. E aí quando você vende e divide esse valor, a margem de lucro é muito baixa. E aí eu falava, poxa, eu tenho que aprender a modelar. Eu preciso fazer meus próprios modelos. Então, eu fui começando a aprender a modelar, fui fazendo projetos mais simples, chaveiros, fazia cortadores. Cara, isso daqui, o que tem de simples, ele tem de complexo no início. Quem nunca tentou fazer um cortador carimbo, passou horas
com problema de subextrusão, porque aqui se você tem detalhes muito finos, perdendo noite, você bota para imprimir, a peça dá toda errada, chaveiros também. A gente estava fazendo o processo de chaveiros com trocar de cor, e aí você fazia um modelo de chaveiro, olha só, os detalhes finos de letras e números. Então, isso é muito ruim. Eu ficava perdendo noite, eu não entendia muito para onde eu estava indo. Então, era algo tão simples de modelar, quando eu imprimia dava tudo errado. Passava a noite tentando entregar um produto de uma cliente que ela havia me pedido, mas não conseguia. E você sabe qual era o motivo disso? Porque eu não tinha um método claro, estruturado. Isso era muito difícil para mim e foi algo que eu acabei esquecendo. Porque lembra que eu falei que lá a gente aprendeu a aprender? Lá tinha uma coisa que falava assim, ó, você está trabalhando com competição, você está o tempo todo repetindo o processo. Quanto mais você repete, mais você identifica um padrão. E quando você identifica um padrão, você consegue criar um procedimento. E quando você cria esse procedimento, qualquer pessoa que consegue ler, consegue executar. Então, foi isso que eu fiz. Eu modelei várias peças, imprimi várias peças, anotei, vi quais eram os padrões que estavam acontecendo e montei um método. Porque o que a gente está fazendo é modelar para impressão 3D. Então, quais são as particularidades da impressão 3D? É você pensar em modelar em camada, entender angulação, entender largura de extrusão, entender o que são detalhes finos, entender o que você pode explorar que é da parte de design, entender se a peça vai ter alguma requisição mecânica, se vai precisar ter um outro material envolvido. Então, foi assim que eu criei o método PMV, que é pensar, modelar e validar. E pode parecer óbvio você dizer, poxa, Wander, pensar é óbvio. Só que o óbvio, ele precisa ser dito. Quando eu falo de pensar, eu falo de você entender a ideia, a necessidade, qual a solução, qual o problema que aquela peça que você está criando resolve. Aquela geometria é favorável? Você vai precisar fazer algum ajuste? Qual o material que eu vou utilizar? É PLA, é ABS, é ASA, é TPU, é nylon? Qual o material que eu vou utilizar? Quais são os requisitos? Como eu vou modelar essa peça? Você conhece as ferramentas usadas na modelagem? Você sabe o que ela é e o que cada uma faz? Você sabe como é que valida, como é que otimiza um processo para impressão 3D, uma modelagem para impressão 3D? Então, é tudo isso que faz sentido você aplicar esse método. Então, eu fui aplicando esses métodos e, para mim, foi começando a resolver. Quando eu vi que foi resolvendo para mim, eu fui começando a trazer dessa mesma forma para outras pessoas. E foi assim que meus alunos alcançaram também os resultados que você viram. Então, muitos vieram do hobby. Então, mesmo que você está no hobby, o método funciona. Você quer renda extra? O método funciona. Se é para sua renda principal, também funciona. Tá, vocês estão entrando por hobby, por renda extra. Independente de ser hobby e ser renda extra, você sabe qual é o que vocês estão fazendo de errado? O que ainda não está dando certo? Sabe qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês estão começando no 3D? Eu entendo o porquê vocês fazem isso. Eu entendo, confesso que eu compreendo. Porque eu fiz isso também. Primeira coisa que alguém com a impressora 3D faz é acessar esses sites aqui, ó, e começar a baixar os modelos à torta e à direita. Aí você pega, vocês vão logo para o que atrai os olhos. Vocês não vão nem no mais simples. Vocês vão logo para o que atrai os olhos. Poxa, olha esse modelo aqui, que massa. Isso aqui, que bacana. Legal. Esse aqui, poxa, legal pra caramba. Aí vocês vão no outro. Olha esse aqui, o modelo também, ó. Legal pra caramba esse modelo aqui do Wander. E aí vocês começam a imprimir. Sabe por que isso é errado? Porque você ainda não entende nada de impressão 3D. A probabilidade de você perder material imprimindo essa peça é muito alta. Porque você não sabe se o modelo está correto, porque você não sabe qual material vai imprimir, você não sabe quais as configurações você tem que fazer, porque você também não sabe se aquele modelo já foi validado, tanto para hobby quanto para renda extra. Porque para hobby, já que você está começando, você poderia muito bem sabe fazer o que? Começar a criar. É um dos erros. É você abrir o site e começar a baixar esses modelos prontos, achando que vai resolver o seu problema. E não vai. Confia em mim, não vai. Eu fazia muito isso. Quanto mais você aprende a criar, menos você acessa esse site. Menos. Tem coisas bacanas que você vai imprimir depois, mas é legal apreciar o trabalho de outras pessoas, mas tem coisas que você vai acabar deixando de lado. Dá só uma olhada nisso. Ó. Vou pedir para a minha equipe mostrar.
você não fica preso a baixar um arquivo de outra pessoa que fez para fazer o produto, né? Eu acredito que, assim, o produto personalizado agrega muito valor. E qualquer peça que você fizer personalizando com a logo da empresa, com o nome da pessoa, com o time que a pessoa torce, você tem, sim, infinitas possibilidades, né, de conseguir mais vendas, né? E com isso eu acredito que é bom para todo mundo. Você sabe qual o outro erro que vocês fazem? Principalmente quem quer renda extra. Vocês viram todos os depoimentos que eu mandei aqui, né? O que tinha em comum em cada um deles? Todos eles focaram em um nicho específico. Eles entenderam qual era a dor que estava no local, qual era o problema que eles precisavam resolver e atuaram. O Ettore, ele focou em criar brinquedos. A Pan, ela focou em algo do nicho de ótica. A Vitória, em chaveiros. O Vinícius, ele trouxe troféus. O Rafael, ele trouxe uma personalização para a parte de sons. Então, cada um deles trouxe algo que era de um nicho específico. Só que um outro ponto é que, mesmo você estando em um nicho específico, não significa que você precise se limitar a produtos. Por exemplo, a Pan, ela focou no nicho de ótica, mas ela faz diversos produtos. Diversos mesmo. O Vinícius, ele quis focar em troféus. Então, ele faz diversos tipos de troféus. Ali ele fez um de futebol, só que futuramente ele pode fazer outros. A Vitória, ela fez aquele faturamento de 5.800, foi modelando um único tipo de chaveiro. E ela imprimiu esses 1.800 chaveiros de um único tipo. O Rafael, ele foi personalizando os modelos de caixa de som, que a personalização, ela agrega valor. E é algo inusitado. Eu mesmo nunca tinha visto aquilo ali. Nem para caixa de som, nem para powerbank. Por exemplo, a gente tem um powerbankzinho de 20.000 mAh isso aqui. E eu coloco o time que a pessoa gosta, o nome dela. Aí eu fiz o estilo como se fosse uma bateriazinha, coloco o celular aqui, ó. Antes eu só imprimia a peça pronta, STL pronto, e agora eu só faço produto personalizado. Só do meu estilo mesmo, sabe? Eu que crio, não pego nada de ninguém. O Fusion, eu não conseguia mexer no Fusion. Já tinha visto tutorial no YouTube, cara, não dava. Hoje em dia eu não faço nada sem o Fusion. Tem outros resultados que eu não mostrei aqui, mas, por exemplo, tem o Zé Armelin. O Zé, ele fez, sabe o quê? Essa luminária aqui, ó. Eu ensinei a fazer, e com apenas uma única coisa que ele fez, apareceram umas 12 pessoas querendo esse modelo. E ele vendeu esse modelo a R$160. Esse modelo custa aqui mais ou menos R$40 para produzir. Se ele vendeu a 160, foi 120. Então, 1.200, 1.640 de lucro mais ou menos aí. Esse é um modelo de luminária que está com um design, é um tipo. Então, essa é uma luminária de decoração. Então, a partir de decoração, existem vários itens. Desses vários itens, ele focou em luminária. As luminárias, tipos, ele focou em um tipo. Desse mesmo tipo, existem vários designs. Ele fez um design. Você entende que você não precisa abraçar o mundo para ter resultados? E você sabe qual é o jeito certo de você fazer? Quando você vem aqui, o jeito certo é você entender primeiro com o que você vai trabalhar. Você já sabe que você vai imprimir modelos numa impressora 3D. Então, entender o que é altura de camada, o que é largura de extrusão, o que é angulação, o que é suporte, os parâmetros de configuração inicial da impressão 3D. Se você já tem uma noção disso, e você não precisa ter impressora para isso, se você começa a entender isso, você consegue começar a criar modelos mais básicos possíveis. E você pode começar a criar, por exemplo, logos, letreiros, chaveiros, tudo isso se você começar a entender. E sabe por que eu sei que você não precisa de uma impressora 3D? Porque quando eu comecei, eu não tinha impressora 3D. Modelar, imprimir e vender o modelo pronto é uma forma de você obter uma renda. Só que outra forma é você modelar e vender o produto digital. E para você vender o produto digital, você pode vender em sites como Cuts, acho que até hoje em dia o MakerWord também faz isso. Só que você também pode vender o modelo digital para outras pessoas que têm impressoras de forma direta. Poxa, uma pessoa chega até mim, pô, Wanda, eu quero um modelo assim, assim, assado,
porque eu não sei modelar. Então, tem pessoas que não sabem modelar, que procuram serviços de quem sabe. Então, você estaria mandando... Eu mandei um modelo para uma pessoa que estava em outro estado, mas também mandei para uma pessoa que estava lá nos Emirados Árabes. Então, mesmo que eu conseguisse imprimir, qual logística eu teria para poder enviar um modelo para essa pessoa que tem impressora? Tem outras situações também que a pessoa ela tem até noção de modelagem, sabe modelar. Mas, sei lá, ela é um CEO de uma grande empresa e ela precisa acelerar o processo. Essa parte mais técnica da criação, ela precisa que outra pessoa faça. E é algo que eu faço também. Eu atendo clientes que estão nesse nível de trabalho. Elas têm uma farm de impressão 3D e elas precisam de alguém que faça um modelo digital para ela, envie para ela imprimir na impressora. Então, isso é uma possibilidade. Por isso que você não precisa de impressão 3D e por isso que o jeito certo é você começar a entender como funciona cada coisa. Entende o fluxo de impressão 3D, entende as configurações, entende o fatiador que você está utilizando, entende o programa que você vai utilizar para poder começar a criar suas peças. Quem me acompanhou aqui desde quinta-feira passada? Quinta-feira passada eu mostrei como você começa na modelagem 3D. Então foram as aulas de aquecimento. Mostrei como fazer o download do Fusion correto, de forma gratuita. Na sexta-feira, eu mostrei peças lucrativas que você pode fazer. Na segunda, eu mostrei peças com encaixes, né, para você fazer peças com encaixes. Então, ó, isso daqui é uma peça decorativa. Esse é um pote personalizado. E é decorativo. Essa aqui é uma luminária decorativa também. Tem um porta-trecos também. Olha esse que fofinho da Patrigato. Tem peças funcionais também. Você cria suportes. Nesse caso aqui eu tenho um que é um suporte de filamento. Eu não consigo mostrar aqui agora, mas ele está aqui. Então, existem várias possibilidades que você consegue criar. Peças com encaixe. Eu falei da questão do princípio para você conseguir criar peças com encaixe também. Vou mostrar para vocês alguns modelos aqui que foram feitos também para os alunos. Ó, dá só uma olhada nesse modelo da Panda, daqui a pouco eu retorno aqui. Olha esse suporte de fone de ouvido. Olha esse outro suporte de óculos do Leãozinho. Peças funcionais, elas são excelentes. E acaba sendo, para mim, o que eu mais gosto de fazer. Eu não consigo mostrar aqui porque foram peças que já estão no local. Mas, por exemplo, tem chave de válvula. Então, se você tem uma torneira, por exemplo, o cliente tem uma torneira que não está funcionando mais, você consegue modelar. Peças para carro, você consegue fazer também. Eu postei recentemente no Instagram uma peça que eu fiz, que ela era um suporte de giroflex, então também era uma peça funcional. O que é funcional? Funcional é tudo aquilo que funciona, né? Essa luminária a gente pode considerar funcional? Ela está em um ambiente, a função dela é iluminar. Isso faz parte do método também, você entender a função do modelo. A função dela é iluminar. Está cumprindo a função? Beleza. Esse modelinho aqui, ó, também está cumprindo a função, mas eu quero mostrar esse aqui, ó. Olha só esse aqui. Me digam se está saindo áudio, tá? É só prototipagem. E se eu te disser que essa ventoinha vai ser usada no lugar da original? Essa peça foi modelada e impressa em nylon, um material altamente resistente a impacto, calor, resistência química e muito mais. O objetivo foi testar a viabilidade de produção para, no caso de surgir alguma demanda urgente, seja porque acabou o estoque ou a peça não se fabrica mais. A impressão 3D já passou da fase de ser utilizada apenas para protótipo e se tornou um forte aliado da indústria para resolver problemas reais. Porque a gente precisava fazer uma implementação rápida, então o cliente precisava o quanto antes que isso fosse resolvido. E um processo de compra pelos métodos convencionais iria demorar muito e ainda ia ser mais caro. Então ele teve uma ideia, poxa, eu quero resolver o problema dessa forma. Ele fez um desenho para mim, aí eu peguei esse desenho, modelei a peça, imprimi e entreguei. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Desse desenho aqui, e esse esboço chegou como um desafio, transformar uma ideia no papel em uma peça funcional de verdade. E a partir dele foi criado um modelo 3D que atendeu perfeitamente a necessidade do cliente de forma rápida e precisa. Esse projeto mostra na prática o quanto a manufatura aditiva tem se tornado essencial na indústria. Criar a solução com modelagem e impressão 3D se mostrou muito mais ágil do que passar pelo processo de compra de uma peça semelhante no mercado.
que vocês precisam ter na mente que o que limita o que você cria é você mesmo. Então, você decide se você vai criar uma peça funcional, se você vai criar decorativa, se você vai criar decorativa e funcional. É você ter a capacidade e a habilidade de conseguir resolver o problema. Ah, Wander, qual o produto que dá mais dinheiro? O que dá dinheiro é qualquer produto que vende dá dinheiro. Mas o que realmente dá dinheiro é a sua capacidade de resolver problemas. Então, resolver problema é o que dá mais dinheiro. Porque você consegue atender especificamente aquilo que o cliente precisa. Às vezes você nem precisa ter a ideia, porque é seu cliente que vai dizer o que quer. Esse é o máximo de conteúdo que eu consigo entregar para vocês por aqui. Mas se você quiser dar o próximo passo, começar a aplicar esse método, criar peças você mesmo, seja para hobby ou para renda extra, eu tenho a oportunidade para mostrar para você. Eu separei ele em aulas bem estruturadas, para que você consiga aprender de forma fácil e rápido. Se você não tem tempo, se você está em outro lugar, porque ele está dentro da maior plataforma que tem disponível no Brasil. Então você consegue assistir tanto com a internet quanto sem internet, se você baixar. As primeiras aulas eu vou mostrar que o módulo Bem-vindo, você já vai ter acesso ao grupo de WhatsApp nesse módulo aqui. Então você clica no link, você vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp, com outros colegas que vão estar interagindo também. Aqui as sugestões, eu vou mostrar como você vai fazer o passo a passo, por onde você vai começar, o que vai ter em cada aula. Esse outro módulo, mentalidade, eu botei mentalidade, mas eu vou mostrar na prática o fluxo de trabalho da impressão 3D, desde a ideia até o produto, para que você fique claro na mente que antes de você começar a criar um modelo 3D, você precisa ter ideia do processo, um planejamento de como vai funcionar. Depois disso, o módulo de introdução ao Fusion, você vai entender algumas coisas, como, por exemplo, poxa, Wander, o Fusion, ele está muito pesado para mim. Aqui eu ensino como é que você consegue deixar ele em configurações mais leves. O nome desse curso é o Modelagem Sem Segredo. Exatamente por isso, porque não tem segredo modelar. Você consegue fazer tudo isso de maneira facilitada. Wander, eu não estou conseguindo baixar a versão gratuita. Aqui eu ensino como você faz isso de maneira legal, porque a própria detentora do Autodesk mostra como você faz isso. Wander, eu já uso a versão gratuita, mas está mostrando para mim lá um limite de 10 arquivos. Eu estou deletando o tempo todo. Aqui eu mostro que você não precisa deletar esses modelos. Noções de esboço, fundamentos de esboço. Então, antes de você criar um modelo 3D, você precisa criar um modelo 3D, que é nada mais do que um desenho. Algo só se torna 3D quando você começa a adicionar profundidade. Então, você consegue ver 3 medidas diferentes. Então, aqui eu mostro como é que você começa a criar esses desenhos, independente da peça que você vai criar. Você vai entender aqui o que são os esboços. Noções de modelagem, de criação. Aqui, lá no Fusion existem várias ferramentas. Aqui eu mostro as ferramentas essenciais para você começar a criar os seus modelos. E eu não só mostro elas, eu digo o que é que ela faz e também mostro na prática. Então, tem aluno que já criou o produto só vendo essas aulas aqui, que está no módulo 3, 4, né? Ele assistiu essa aula aqui, poxa, eu já tive uma ideia de produto aqui. Porque quando você mostra na prática o que aquela ferramenta faz, é diferente. Porque é diferente quando você vê conteúdo no YouTube. No YouTube você vê muita informação bacana. Só que é interessante quando você sabe o que está procurando. Quando você procura algo mais estruturado, um passo a passo, entender por que você está aprendendo aquilo ali, aí faz mais sentido. Então aqui ela tem toda uma estrutura. Pode perceber aqui pelos recortes, que é sempre eu mostrando um modelo, utilizando a ferramenta. Tem ferramentas de modificação também. Então, poxa, quando essa quina aqui eu queria arredondar esse modelo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço um corte no modelo? Qual é a ideia por trás da criação de peças como essa aqui, com troca de cor na mesma camada? Você sabe? Conversão de imagens para SVG. Então, se você quer criar peças como chaveiros, luminárias, você quer criar modelos de logo, quer colocar a logo do seu cliente em algum lugar da peça, quer que a logo do seu cliente seja um chaveiro, uma luminária, um letreiro, uma letra caixa. Cara, aqui tem tudo. Wander, aprendi várias ferramentas, só que eu estou confuso, eu não sei o que eu criar. O módulo 7, eu mostro mais de 20 tipos de produtos
diferentes. Aqui você consegue aprender passo a passo na prática. É um mão na massa. Você vai aprender passo a passo na prática a criar esse modelo, vai poder replicar o mesmo modelo que eu estou ensinando na aula, ou até mesmo você vai conseguir criar algo seu próprio. E são mais de 20 tipos diferentes. Então você, depois daqui, já vai ter ideia até para criar modelos que nem estão aqui. Edição de STL também. Então, poxa, eu peguei um STL pronto lá, só que eu queria modificar uma coisa e botar para mim. Aqui eu ensino também. Peças articuladas. Eu quero criar uma caixa que seja impressa ali e tenha uma articulação. Aqui também você vai aprender edição de STLs. Esse daqui é o bichão. Tem gente que gosta de imprimir action figure, só que um grande problema, você tem dois, né? Dois grandes problemas. Primeiro, se você for imprimir colorido, você precisa de uma impressora com AMS. Só que o AMS, ele gasta muito filamento. E às vezes ali aquela parte da peça não está na melhor orientação possível. O outro ponto é que ele vem todo por um. Então, ou você imprime todo de uma cor e deixa por isso mesmo, ou vai ter que pintar. Esse módulo específico de edição de STL, eu ensino você a fazer isso aqui, ó. Cortar a peça toda, imprimir ela toda separada, gerar encaixes, e você consegue imprimir com cores diferentes e resoluções diferentes. Aqui eu estou com uma altura de camada de 0.28 a 0.32, aqui 0.2, aqui 0.12. Então eu consigo trazer detalhes mais finos para peças que importam mais. Você entende isso? Olha só, isso não para, tá? Não para. É algo muito completo que eu trago para vocês aqui. O módulo 11, pintura com filamento. Vocês já ouviram falar de pintura com filamento? É uma técnica muito utilizada chamada Rueforge. Mas olha esse modelo aqui, ó. Isso aqui é uma peça que ela foi criada com a imagem que parece uma imagem real. E você vai fazendo trocas de cor. É literalmente uma pintura. Você faz um quadro, só que com filamento. Um outro ponto aqui, ó, venda de produtos. Essa foto que vocês viram aqui, você sabe o que eu fiz? Eu fui para um evento que acontece na cidade e eu levei produtos que eu ensino a modelar. Olha aqui, ó, logos, luminárias, chaveiros, tem aqui também suporte de celular. E como o evento era relacionado a algo geek, né, pop, geek, séries, animes, eu levei coisas relacionadas. E são coisas que eu ensino a fazer. Eu ensino você a fazer isso aqui. E eu mostrei para os meus alunos o passo a passo. Eu criei um módulo mostrando todas as etapas de planejamento, como eu selecionei os materiais, por que eu comprei de tal marca, quais foram os materiais que eu comprei, questão de LED, conectores, por que eu comprei eles, como eu comprei, quanto custou tudo, qual foi o meu faturamento e qual foi o lucro que eu obtive com tudo isso aqui. Então, para quem quer obter uma renda extra, essa, além das outras que eu falei, essa é uma outra forma. Porque um evento como esse acontece em todos os estados do Brasil. Todos. E não precisa ser um evento de anime, pode ser um evento, sei lá, de motoqueiro, de rock, de tudo que for. Você se adapta. Se você sabe criar algo, você se adapta ao que aquele ambiente está pedindo. Então é uma outra forma também. Por isso que eu preparei esse módulo, para que os alunos eles começassem a obter uma renda também. Olha só esse outro módulo aqui, ó. Introdução à modelagem orgânica. Muita gente acaba nessa dor de não conseguir criar modelos orgânicos. Eu entendo vocês. Eu também gosto de modelagem orgânica. Só que modelagem orgânica existem os níveis. Tem a parte de escultura, onde você é praticamente como se você pegasse uma talhadeira e fosse martelando mármore ali, uma pedra, e esculpindo o modelo. É um processo um pouco mais demorado para se fazer. É um processo mais artístico. Aqui eu trago uma série de aulas para você aprender a fazer modelos como esse. Inclusive, esse é o modelo que eu ensino a fazer na aula. Todo separado em partes. Isso aqui foi feito usando modelagem orgânica. Da mesma forma que foi possível eu criar esse daqui, foi possível também criar essa peça mais simples. Criar esse outro porta-trecos aqui também, ó, decorativo, mais simples. E também esse outro de carro. Isso aqui foi feito utilizando a ferramenta de modelagem orgânica dentro do Fusion 360. Você pode perceber que ele está colorido, mas foi todo impresso em partes. Cada peça aqui ela foi encaixada, depois colada e impresso em impressoras comuns como essa. Então, tudo isso foi impresso em partes. E todas as lives que eu faço, eu também subo aqui. Vocês estão entendendo o quão completo é isso? É você, além de adquirir habilidade para criar qualquer coisa, ver na prática as ferramentas, você tem exemplos práticos de como criar, você tem uma aula de como você
consegue vender os seus primeiros produtos, vários exemplos de produtos que você pode começar, alunos que já tiveram resultados e você consegue ter contato no grupo. Você vai ter também outras... A gente já pode falar dos bônus? De quem estiver entrando? Esse é um bônus, vocês vão receber uma mentoria em grupo. Então, já começa na semana que vem, tá? Então, vocês vão participar de 4 encontros ao vivo comigo em grupo. Então, a gente vai marcar um horário. Ó, tal horário, a gente vai ter uma aula em grupo. Vão ser 4 aulas. Então, isso já começa na semana que vem, tá? O grupo, galera, ele é muito importante, tá? A gente, às vezes, fala, o grupo de WhatsApp e tudo mais. Mas o grupo, você está tendo acesso a outras pessoas ali que elas têm experiência e vão estar com você ali. Poxa, faz isso que você consegue. Eu tentei isso. Às vezes eles postam uma foto de algo que eles fizeram que, poxa, eu posso fazer isso aí também. A mentoria em grupo, olha só, participar de 4 encontros ao vivo em grupo comigo, acelerar sua jornada na modelagem. Nessas sessões você vai tirar dúvida, aprimorar suas criações e descobrir estratégias práticas para transformar seu conhecimento em uma renda real nos próximos meses. Aprendizado, acompanhamento e direção, tudo ao vivo, galera. Eu vou fazer isso com vocês. Essa em grupo é independente de você ser os 10 primeiros ou não, tá bom? Todo mundo que entrar vai receber os 18 meses, o curso de impressão e também a mentoria em grupo. Já começa na semana que vem, tá? Então, na semana que vem, a gente vai ter um horário reservado para que eu entenda como é que vocês vão estar. Pronto, ó. Vou disponibilizar o link, vocês vão clicar nesse link, a gente vai para uma sala de aula, e aí eu vou mostrando para vocês os primeiros passos, como vocês vão começar, vou entendendo se vocês já têm alguma ideia do que querem fazer. Se vocês não sabem ainda, eu vou trazer algumas ideias do que vocês podem fazer, tá? E aí eu vou estar conversando diretamente, se vocês tiverem dúvida, na mentoria em grupo, eu vou estar falando diretamente com vocês. Wander, tenho uma dúvida, já estou mais avançado, eu tenho uma dúvida na ferramenta tal. Wander, estou tentando fazer isso aqui, mas não estou conseguindo. Wander, estou com problema nisso. Na mentoria em grupo, isso vai ser resolvido, tá? Uma outra coisa, normalmente, vocês recebem o período de 12 meses, só que esse vai ser 18 meses, ou seja, você vai ter 1 ano e meio. Wander, não tenho tempo. Você tem 1 ano e meio, cara. E tem gente ali que teve resultados em 1 semana, 2 meses. Você tem tempo de sobra para estudar, aplicar e continuar consultando. Vocês estão entendendo que é muito simples? E ainda tem um acompanhamento durante 4 dias. 4 dias? Você tem 1 a cada semana. Olha só o que mais você tem. Você tem um professor que está ali o tempo todo em contato com você, ativo no grupo, e ainda trazendo aulas em grupo ali durante a semana. Você se sente mais estimulado. Você não sente aquela falta, às vezes, de você estar em um ambiente onde tem outras pessoas que estão estudando mesmo que você? Quando você compra um curso digital, às vezes a gente acaba se sente meio que distante de outras pessoas, porque a gente não vê, a gente está estudando sozinho, só que a gente não vê as outras pessoas. Só que quando você está numa aula em grupo, que você vê um bocado de telinha ali, você vê que outras pessoas estão participando. A dúvida de um colega, às vezes, é uma dúvida que você nem sabia que era possível, você começa a entender algo que ele aplicou, você começa a aplicar também. Então você começa a fazer várias práticas. Isso é legal, cara, isso é muito legal. O grupo também, as dúvidas, você tira tanto abaixo das aulas, quanto no grupo de WhatsApp, que eu sou um membro ativo. Eu faço questão de estar lá para ajudar. Os alunos não me deixam mentir sobre isso, tá? E aí vem a pergunta do milhão. Quanto tudo isso que eu mostrei aqui vai custar? Tudo isso vai custar 12 vezes de R$ 103,11. Então, se você já começar a estudar hoje e aplicar, e você viu o resultado que os meus alunos tiveram, logo no primeiro resultado dele já pagou tudo isso. 12 vezes de R$ 103,11 ou 997. Os alunos eles tiveram um resultado muito superior ao que foi o curso. A proposta do curso é ensinar. Então, a via de mão dupla. Eu estou trazendo algo para vocês que vai agregar bastante. Olha só isso. Imagina, todos os resultados que eu mostrei aqui foram acima do valor do curso, muito acima. E não é só os 18 meses, tá? Diferente do que também outros cursos oferecem, não é apenas os 18 meses que eu vou estar oferecendo. Você tem 21 dias de garantia incondicional.
Então, se você disser, pô, Wanda, eu não gostei do seu cabelo, eu não gostei da sua voz, não gostei da forma que você ensina, eu não gostei, eu quero meu dinheiro de volta, eu reembolso você. Sabe por quê? Porque para mim não faz sentido nenhum eu oferecer uma coisa que não está ajudando você com o que você precisa. Então, se você durante 21 dias veio às aulas, foi aplicando, não conseguiu, eu devolvo o seu dinheiro, para mim está tudo bem. Mas tem uma outra opção. Você passou os 21 dias. Pô, Wanda, eu não consegui o resultado. Eu posso fazer o seguinte, se você quiser. Eu posso montar um plano detalhado para você e você vai ter mais 21 dias para aplicar. Se isso for algo que você quer, pô, Wanda, eu quero ter resultado, eu não quero devolver o dinheiro, eu quero continuar. Eu vou ficar com você, montar um plano detalhado para que você consiga ter esse resultado. Porque eu sei que é possível. Porque eu comecei por várias etapas. Eu vim do hobby até o viver de modelagem. Hoje, modelagem para mim não é uma renda extra, eu vivo disso. Eu trabalho numa empresa aplicando manufatura aditiva, mas eu também tenho a minha própria empresa onde eu efetuo serviços de modelagem. Então, eu sei que é possível fazer. Os alunos também mostraram que é possível. Outra surpresa. Para os 10 primeiros que entrarem, você sabe o que vão ganhar? Uma mentoria individual. Você sabe qual o valor que eu pratico atualmente na mentoria? O valor praticado depende muito do que está sendo pedido, mas é um valor de 350 a 500 reais. Então, o curso 997, 12 vezes de 103, com todos aqueles bônus, e ainda mentoria em grupo, mais mentoria individual, para você já acelerar seus resultados, já começar aplicando. Cara, isso não tem preço. A mentoria, ela acelera muito o resultado. É muito diferente quando você tem uma pessoa que está ali conversando com você, ó, tete a tete. Pô, Wander, eu tô com dúvida nisso. Eu tô ali em tempo real tirando a sua dúvida, te ajudando. Os 10 primeiros, eles vão ganhar isso. Isso nenhum outro lugar vai oferecer também. Isso eu garanto o resultado, porque eu faço mentoria, tem pessoas que pedem. Eu não estaria oferecendo isso como um bônus se não tivesse pessoas que pedissem por isso. E é algo que traz muito resultado. Você aprende muito rápido. Ah, Wander, eu não tenho tempo, eu queria... Tem gente que paga mentoria justamente por isso. Poxa, Wander, eu vi que você tem um curso e tal, mas eu quero a mentoria. Porque, dada a minha rotina, eu preciso aprender da forma mais rápida possível. A mentoria, ela vai te ajudar nisso, porque, ó, você vai pegar o curso e a mentoria que normalmente as pessoas pagam, você vai ganhar de bônus se você for um dos 10 primeiros. Tem uma dúvida muito grande que quem está começando não sei nada de impressão 3D, Wander. Queria uma ideia, vence muitas dúvidas. Então, eu vou fazer um curso com os primeiros passos para você já começar com impressão 3D. Então, até janeiro eu vou estar montando algo mais detalhado, mais estruturado. Vou estar montando algo mais detalhado e estruturado, tá? Para vocês entenderem o que é altura de camada, o que é largura de extrusão, as configurações principais, quais são as calibrações que você faz para deixar tudo ok, para vocês entenderem também que não precisa se atentar a muitas coisas. Então, tudo isso, além de várias outras dicas, eu sempre vou estar ali para dar o suporte, tá? Sabe uma coisa que eu falo também? Eu não sei se eu falei para vocês, mas no módulo que eu já falei aqui, que eu mostrei os produtos, que eu falei do faturamento, eu ensino vocês a precificarem também. Então, pô, Wander, qual o custo que essa peça aqui teve? Eu ensino tanto o filamento, quanto o custo da energia. Eu mostro qual foi o valor praticado, que eu coloquei lá no evento, e o motivo de ter colocado aquele valor. Mostro tudo isso passo a passo, tá? E se você tiver dúvida, você ainda consegue conversar comigo. Você vai conversar com alguém que realmente teve resultado no que está falando. Eu não estou falando aqui da boca para fora. Eu fiz isso e tive resultado. Fui para evento, vendi. Modelei para clientes, perdi noites, vendi. Criei peças para clientes que estão em outro estado, vendi. Atuo hoje com manufatura aditiva empresa também. Então, tudo isso é com a pessoa que tem resultado. Vocês não estão falando com um leigo. Ó, vou mostrar agora aqui a instrução para você fazer parte de tudo isso, tá? A minha equipe vai disponibilizar o link e vocês vão clicar aqui, ó, na opção Quero garantir a minha vaga. Quando você clicar aqui, vocês vão digitar o e-mail, o número de WhatsApp, clicar em garantir a vaga e vai ser direcionado para essa página.
essa página ela é muito simples. Você vai digitar o seu e-mail, confirmar ele, depois o seu nome completo, CPF, celular, e depois selecionar uma opção de pagamento. Você pode selecionar cartão de crédito, Pix, digitar as informações. Se for Pix, vai gerar um QR Code, e você automaticamente já vai estar no Modelagem Sem Segredo, e você já vai ter acesso a todas as aulas. Aquelas aulas já estão gravadas. Todos esses alunos tiveram resultado com aquelas aulas. Então, você já consegue começar hoje mesmo. Você não vai precisar esperar muito tempo para assistir. Aquelas outras que eu ainda vou adicionar são algo a mais que vai potencializar o que você pensa sobre modelagem de impressão 3D, o que você consegue com isso. Mas você já consegue ter resultados com as aulas que estão ali. Além de já garantir a sua vaga para as mentorias em grupo, que começa na semana que vem. Ó, o link aí já foi disponibilizado. Os 10 primeiros, corre lá, hein? Os 10 primeiros que entrarem vão ganhar uma mentoria individual, hein? Se fosse você, eu já clicava no link e já corria para lá. Ó, o Cura, ele é um fatiador. Então, ele prepara a peça para que a impressora consiga ler. Então, ele é um dos tipos de fatiadores. O Fusion ele é um programa de modelagem. Então, são 2 programas diferentes. Mas se você usa o Cura, também não tem problema. O importante é que funcione para você. Tá completíssimo. Muito completo, cara. Completo demais. Você vai aprender não só a dominar as ferramentas, mas você vai aprender o processo para criar algo único que você queira. Além disso, você tem exemplos práticos de como você consegue criar outros modelos. Fora isso, você vai ter um grupo onde eu vou estar tirando dúvida, fora as mentorias em grupo. A mentoria em grupo é para qualquer pessoa que entrar, independente de seus 10 primeiros ou não. Então, eu vou estar lá para tirar a dúvida. Então, eu vou estar lá para ajudar. Eu quero te ajudar a que você consiga também obter. Se o foco é hobby, eu vou te ajudar com o seu hobby. Se o foco é renda extra, eu vou te ajudar também. Para quem é hobby, você sabe o que eu mais consigo ajudar? Eu ajudo minha esposa, sabia? Toda hora ela pede um tacareco. É um pote para guardar a linha de costura. Ela está aqui me olhando. Ela está aqui me olhando. Na verdade, amor? Sim. É? Ó, é peça de reposição, suporte para cortina, peça de mesa que quebra às vezes. Que aí em casa não tem uma peça. Poxa, quando quebra uma coisa, sempre quebra tudo junto. É máquina de lavar, que a gente evitou de comprar outra por conta de uma peça que a gente conseguiu consertar. Então, impressão 3D dá para ajudar em muitas coisas em casa como hobby. Poxa, para criar suporte, dá para criar um bocado de coisa. O programa que eu indico para quem está começando é o Fusion 360, sem dúvida nenhuma. Porque ele é muito fácil, é muito prático de se aprender. E você entrando agora, você vai ter uma pessoa que vai estar te ensinando a utilizar ele da forma mais prática possível. Se você não estiver entendendo, eu vou estar lá para ajudar também. Precificação já não vai ser mais uma dor de cabeça para você. Você vai entender o custo da peça, vai entender como você pode começar a precificar as peças. Ah, Valeu, que preço eu coloco nisso? Você vai entender também. Seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer enorme ter você aqui. Parabéns por ter dado esse passo. Eu garanto que você não vai se arrepender. Como eu falei, se você não sabe nada de modelagem, não precisa ficar preocupado. Nas aulas iniciais, você já vai ter o acesso a tudo que eu falo sobre as ferramentas necessárias para você começar a criar seus primeiros modelos. Se você quiser exemplos práticos de modelo que vai criar, o módulo 7 você viu que já tem o mão na massa, onde ensino passo a passo a você criar modelos que você consegue replicar ou criar sua própria versão. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar abaixo da aula ou no grupo de WhatsApp. E com as mentorias que você vai ter em grupo, não sei se você está entre os 10 primeiros ainda, mas aí em grupo você já tem acesso, eu vou estar conseguindo utilizar sanar essa sua dúvida. Vou explicar melhor sim essa mentoria, tá? Perdão. Ó, a mentoria, eu faço um acompanhamento detalhado. Então, vão ser 4 encontros ao vivo. Eu vou disponibilizar um link no grupo e você vai clicar e participar dela, junto com outras pessoas. Então, eu vou entender o que você quer, se você já sabe se você quer hobby ou renda extra, se você já tem uma noção de produto que você vai fazer, uma dica de qual produto você pode começar a fazer.
Vou mostrar ali os passo a passos logo para você já começar a ir trabalhando nisso, porque aí esse espaço de uma semana é justamente por isso. Eu já falo, ó, aqui a ferramenta faz isso, isso, essa, eu já vou acelerando para que você já vá praticando e na semana seguinte você já venha com dúvida, ó, eu vou estar ali conversando com vocês, a gente consegue já sanar a dúvida na hora. Você não precisa esperar um prazo para atender uma dúvida. Então, essa é a mentoria em grupo, para acelerar o resultado de vocês. Olha o Vitor falando aí, ó, já conseguiu acessar o curso, tudo muito completo. Ele entrou agora. Então, você vê que é real, você já tem acesso completo. Ó, quem tiver na dúvida, vai que vale a pena mesmo. Ele entrou agora e já está dizendo isso para vocês. É o Vitor, ele acabou de entrar. Então, se você tiver na dúvida, não tenha mais. Para quem está com medo, poxa, é um valor alto para mim, estou inseguro, não sei se isso vai dar resultado. São 21 dias de garantia. Você vai ter acesso ao curso e você vai ver se é isso que você quer ou não. E, novamente, qualquer motivo. Seja que você não gostou da minha voz, do meu jeito de ensinar, do meu cabelo, você acha que eu estou falando um bocado de besteira. 21 dias que você tem de garantia e eu devolvo. Se você não quiser isso, dentro do prazo de 21 dias, é isso. Eu confio no meu trabalho. Eu sei que eu posso gerar resultados. Eu sei que eu consigo fazer você aprender. Então, é por isso que eu estou colocando 21 dias. Porque eu sei que é possível. Se não tiver, tá tudo bem. Aqui já é a introdução do módulo de venda de produtos. Então, aqui eu mostro como foi a minha participação no evento. Então, módulo 1 é a aula de introdução. Olha só esse take aqui, ó, mostrando as peças que eu fui levando. Olha esse suporte de celular. Isso aqui foi o carro-chefe. Eu levei... Isso aqui é o que mostra que quando você modela algo único, atrai. Porque eu já participei desse evento outras vezes, mas como espectador. Eu nunca tinha visto nada de 3D. Nada. Uma coisa ou outra. Nesse evento, tinha uns 6 estandes de 3D e todos estavam do meu lado. Sabe o que me diferenciou? Ter produtos que eram diferentes dos dele. Eles estavam com um bocado de action figure, chaveiro que todo mundo baixa online. Então tinha muita coisa igual. Muita coisa que outros tinham. Isso daqui foi algo que eu criei. Esse aqui é um suporte de celular de Pokébola. Isso aqui foi algo que eu criei. Eu me arrependi de não ter levado mais. Eu levei 37 desse modelo, vendeu todos. Todos. O valor variado, de 25 até 40 reais. Do que tudo que eu fiz. Como é que eu me organizei para o evento. Como é que eu entrei em contato com o evento. O que eu comprei. Todos os custos, Flávio, estão lá. Eu mostro aqui os custos que teve em cada peça, para que você também se prepare e saiba o custo, tá? Entenda só uma coisa eu preciso dizer. O meu lucro, ele existiu. Teve coisas que eu comprei que ainda estão comigo, mas se eu quisesse tirar ali do cálculo do faturamento, eu poderia. Mas eu coloquei e ainda obtive um lucro excelente para 3 dias de evento, um evento pequeno, mas com a possibilidade de network, de fazer outros clientes entenderem. E teve muito, eu estava nesse evento para poder mostrar para os alunos o resultado. Só que ainda assim tiveram muitas pessoas, poxa, me passa o seu cartão, me passa o seu Instagram, eu quero entrar em contato com você para fazer outro. Isso vai acontecer muito se você fazer isso. Mas você tem que seguir o passo a passo que eu fiz aqui. Planejamento, os produtos que eu ia criar, o que eu tinha definido com antecedência. Ó, mostra aqui os produtos que eu decidi criar, a compra de insumos, que seria filamentos, LED, todas essas coisas, análise do custo de produção. Então você, Flávio, que está curioso com o custo, aqui eu mostro qual foi o custo de cada peça que eu levei e quais as coisas que eu estou considerando como custo. Gestão do tempo. Poxa, eu estava com 2 impressoras inicialmente. Comecei com uma, depois comprei outra. Tudo isso no processo de criação. O que fazer? Como é que eu ia estar imprimindo e dormindo ao mesmo tempo? Tinha peças com troca de cor, como é que eu estava me planejando com isso? Valor de venda do produto, qual valor estava colocando? O faturamento e o lucro, que é o que vocês mais querem saber, e as considerações sobre ele. Então, para quem está aqui por renda extra, esse módulo aqui, ó, mão na massa. E essa é uma das formas de você obter. Aqui, ó, minha equipe preparou uma coisa mais detalhada.
sobre tudo que vocês vão ter acesso. Ó. Mentoria em grupo. Os 10 primeiros vão ter uma mentoria individual. Até janeiro eu vou estar fazendo um curso de impressão 3D para vocês já começarem. A garantia é de 21 dias para você ter acesso. Grupo de alunos para vocês tirarem dúvidas, conversar, interagir com outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Além de 18 meses de acesso às aulas. 18 meses para você devorar os conteúdos. Tudo isso por 12 vezes de R$ 103,11 ou R$ 997 à vista. Cara, vocês viram os resultados? Os resultados dos alunos 5, 6 vezes superior a isso. O do Ettore, 13 vezes superior a isso. Esse valor tá barato, tá muito em conta. Com todos esses bônus ainda, então, garanto que vocês não vão encontrar essa oferta de novo. Não sei quando eu vou abrir novas vagas e não sei que se quando eu abrir vão ser essas ofertas. Não, uma coisa é certeza, não vai ser essas ofertas. Não vai ser. Ó, a Pamela aqui, ó. A Pamela foi a que teve o faturamento lá de 6 a 8 mil reais. Ela tá falando aqui, ó, com uma ferramenta do curso já faz muita peça. Pega dicas de quem já teve o resultado. Com uma ferramenta. Vocês podem se deparar lá, pô, tem 300 milhões de ferramentas. Você não precisa aprender as 300 milhões. Com uma ferramenta, você já faz vários produtos. Isso aqui, ó. Dá para fazer com uma ferramenta? Dá. Essa daqui, 2. No máximo 3 ferramentas. E aqui ele obteve mais de R$ 1.500 de lucro. Com isso aqui, usando umas 2 a 3 ferramentas. É muito simples. É muito, muito simples. Não precisa abraçar o mundo. É só ter o direcionamento certo. E é por isso que eu estou aqui. Para dar o direcionamento certo para que vocês obtenham esses resultados. Assim como a Pamela, como o Vinícius, a Vitória, o Ettore, o Rafael e muitos outros. O Zé. Tem muitas pessoas com resultado disso já. Vocês me acompanharam até aqui. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui hoje. Mas já segue, se inscreve no canal, curte, salva para ver de novo, para que toda vez que eu postar um novo conteúdo, você seja notificado. Você ainda não me segue no Instagram, já vai lá, segue no Instagram também, ativa o sininho, para que toda vez que eu postar um conteúdo novo, você também seja notificado. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Aponta o celular para o QR Code se você estiver assistindo do computador. Se você estiver assistindo do celular, tira um print, depois manda a foto desse print para o celular de outra pessoa e escaneia, para não perder essa oportunidade e não ficar de fora. Dá tempo ainda de você ter resultado ainda esse ano. A decisão, a mudança que você quer está na decisão que você ainda não tomou. Se você conhece alguém que já tem impressora, ou mesmo que não tenha, quer aprender modelagem, compartilha com ele também. Poxa, entra nesse curso aqui do Wander. O Wander vai ensinar você a fazer isso aqui. Você quer obter renda? Faz isso aqui ó, com ele. Olha o resultado dos alunos dele. Olha tudo que ele está oferecendo. Olha que ele está mostrando aqui que ele tem resultados também. Ele vai estar fazendo aulas ao vivo com você, mentorias em grupo, para você ter resultado. Cara, se não for para mostrar resultado, eu nem venho. E eu tenho certeza que você consegue também. Então, entra sem medo, tá? Curso Modelagem Sem Segredo é para todo mundo. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Eu vou me despedindo agora. Se tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram, no WhatsApp, no direct, qualquer outro lugar. Pam, muito obrigado por estar aqui. Ela tá fazendo isso de graça, tá, galera? Eu não tô pagando ela. Ela tá aqui porque ela quer. Porque ela viu o resultado. Ela entrou. Mesmo que ela tivesse insegurança, ela entrou, deu votos de confiança, entrou. E até hoje ela usa isso. A modelagem 3D, como o Vinícius falou, hoje ele não vive sem. Então, se ela tá fazendo isso aqui, é real, é de coração. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pam, por estar aqui também mais uma vez. Vou me despedindo. Até a próxima. Se tiver alguma dúvida, manda lá mensagem no Instagram, tá, galera? Valeu!
Assim, de lucro eu faturei mais de 8 mil reais. De lucro? De lucro. Caralho, uma semana. Quando começou a live, eu tinha 100% de certeza que eu não ia fazer o curso. Com 10 minutos de live, eu já mudei totalmente minha opinião. Porque eu já imaginava o tanto de coisa que daria para mim fazer, com a noção do curso um pouco da noção que eu vendi do curso. Eu disse, se dá para mim fazer tudo isso só com essa live, imagine o curso completo. Aí eu não pensei duas vezes. Na hora que abriu a turma, eu já fui logo fazendo, porque eu digo, não vai valer a pena. Tanto que com uma semana de curso, eu já consegui pagar o curso só com as coisas que eu vendi, modelando com os conhecimentos que eu aprendi com o curso. Você vendeu chaveiro? Qual foi o produto que você vendeu? Chaveiro e troféu. Esses 2 meses de curso, né, com melhorias nos produtos que eu já tenho em venda, eu tive faturamento de 6 mil, mais ou menos. Entre impressão e modelagem, eu acho que esse mês de janeiro aqui, eu acho que eu devo ter faturado uns 5 mil. Uma renda extra bem gordinha. Em dezembro que eu fiz muita coisa, eu fiz 25 troféus, consegui faturar aí, eu estava achando uns 8 mil reais de impressão 3D e modelagem. Comecei como um hobby, comprando uma impressora, e hoje eu vou dizer assim, é uma segunda profissão mesmo, sabe? E acabou que eu tive uma renda extra, acho que com 2 meses do curso. Foi. Tipo assim, uma coisa que eu não imaginava e eu tive. Uma renda extra generosa? R$5.800. Generosa. 1.800 chaveiros. 1.800 chaveiros. Isso em um mês de produção? Um mês. E logo após eu fechei mais, acho que foram mais 200 chaveiros. No início era um hobby. Pra ter peças pra mim até, ou pra poder proporcionar algumas peças pra outras pessoas, seja família, seja qualquer outra pessoa que fosse importante, sabe? Que eu tivesse um carinho. E acabou que eu tive uma renda extra, tipo assim, uma coisa que eu não imaginava e eu tive. Você já tem uma ideia de quanto você tá faturando por mês? Por mês, cara, já tá passando dos 5 mil. Do jeito que você montou, que estruturou o curso, é perfeito. Você mostrou aquela ferramenta em uma aula, deu um exemplo, pronto. A partir de agora você consegue utilizar essa ferramenta. Foi a partir dos exemplos, agora eu consigo criar umas coisas até mais complexas, inclusive. Por exemplo, ó, a gente tem um powerbankzinho de 20 mil miliamperes aqui. E eu coloco o time que a pessoa gosta, o nome dela. Aí eu fiz o estilo como se fosse uma bateriazinha, coloco o celular aqui, ó. Antes eu só imprimia a peça pronta, STL pronto, e agora eu só faço produto personalizado. Só do meu estilo mesmo, sabe? Eu que crio, não pego nada de ninguém. O Fusion, eu não conseguia mexer no Fusion. Já tinha visto tutorial no YouTube, cara, não dava. Hoje em dia eu não faço nada sem o Fusion. Eu comprei um curso de 3D sem conhecimento mesmo. Aí comprei um curso de modelagem. Fiz, assim, muitas aulas, mas, assim, era aquele negócio muito de explicar a ferramenta, muito, assim, não era objetivo, entendeu? Acabei abandonando. Depois disso, comprei outra. Não era objetivo, falava de ferramenta uma por uma, mas você não consegue aprender dessa forma, né? O Wander era uma pessoa muito ativa no grupo. Quando ele abriu o curso, eu resolvi, não, eu vou dar uma chance, vou entrar no curso dele. Gostei bastante das aulas, né? Muito objetivo, né? Sempre na prática, né? E com isso eu consegui desenvolver bastante. Entrei nesse mundo há 1 ano, mais ou menos, de impressão 3D. Peguei justamente a impressora para estar fazendo alguma renda extra, algum trabalho. E hoje eu estou vendendo mais produtos de impressão 3D do que as coisas que eu vendia antes. Você não fica preso a baixar um arquivo de outra pessoa que fez para fazer o produto, né? Eu acredito que, assim, o produto personalizado agrega muito valor. E qualquer peça que você fizer personalizando com a logo da empresa, com o nome da pessoa, com o time que a pessoa torce, você tem, sim, infinitas possibilidades, né, de conseguir mais vendas, né? E com isso eu acredito que é bom para todo mundo. E com o curso, né, você consegue fazer isso rapidinho. Com poucas aulas você consegue. Acabei de começar o curso e eu já estou começando a ter clientes em cima das modelagens. Além do curso ser bom, para você aprender a modelar, o que ele ensina já te traz para o mercado, para você começar a trabalhar. Você só não vai fazer um curso para você aprender a modelar, você já vai aprender a modelar e levar produtos para o mercado. E o Wander é um cara super acessível, ele quer ajudar, ele tem essa questão de todo mundo conseguir fazer as coisas. É totalmente recomendado o curso dele. Quando o Wander lançou o curso Modelagem Sem Segredos, não pensei 2 vezes. E aí comecei a fazer minhas próprias modelagens, meus próprios arquivos, né? Fazendo luminárias, placas. E isso é muito gratificante, né? Você poder fazer um tipo de arquivo desse. Se você quer aprender a modelar, a fazer sua própria modelagem, sua luminária, sua plaquinha, o curso é esse. O curso dele me ajudou bastante a produzir essas peças aqui que vocês estão vendo. E essa luminária aqui, ó.
top. Algumas capinhas de celular ali. Prende, fazer troca de cor na primeira camada. Cara, o curso dele é muito intuitivo, fácil da gente aprender, super fácil e bem intuitivo. Eu indico para vocês se tem vontade de aprender a modelar aí, quer fazer produtos diferenciados, entra lá, faz o curso dele, que é top demais. Se quiser entrar no curso, eu indico, porque ele não tem enrolação, né? Ele é direto, objetivo, com bastantes ideias, assim, bastante ideia, que tu consegue vender. Eu era operadora de máquinas, uma multinacional aqui no Rio Grande do Sul, né, em Gravataí, e eu resolvi sair da empresa para trabalhar em casa, né? Então, eu acabo ganhando o dobro do que eu ganhava, faço meus horários, atendo os clientes, entrego pessoalmente, quando é daqui, né, para poder ter um atendimento melhor. Qual foi a maior coisa que mudou para você, assim, depois do curso? Que mais, Cara, eu acho, poxa, valeu a pena por isso? eu acho que foi confiança em oferecer o trabalho. Eu estava tentando entrar nesse ramo da impressão 3D, eu oferecia uma coisa aqui, outra lá, e aí tinha muita dificuldade em oferecer produtos que outras pessoas já estavam oferecendo, então você fica ali competindo. E fora que você tem medo de imprimir, você tem medo de não dar certo. É, igual eu falei, eu já sabia, tinha noção de modelagem, podia falar, não, eu modelo, mas, cara, modelava e aí ficava alguma coisa em outra, não dava certo. Então não tinha confiança para oferecer o trabalho, oferecer o serviço. Hoje não, hoje, preciso fazer tal coisa. Não, eu faço. Antes da gente entrar aqui na live, preciso fazer uma caixinha aqui de porta-tomada, tal, vai, um colega meu tá fazendo um projeto eletrônico. Eu falei, não, cara, manda um croquisinho, a gente faz, eu modelo 3D, faço o orçamento. Se quiser, tem como personalizar, tem como colocar logotipo, uma imagem, o que você achar necessário colocar, tem como colocar. Então, o curso deu muita confiança em oferecer o trabalho que eu quero prestar, que é o trabalho de impressão 3D e o trabalho de modelagem, de ofertar o STL para o mercado também para quem tem impressora 3D. Então, o curso ajudou muito nesse ponto, em confiança em oferecer o trabalho.